Aleluia! É muito bom, amados, ver a igreja animada, cheia de vida, cantando louvores ao Senhor. E quando nós cantamos nesse momento, né, amados, nós somos assim, despertados, né? Conseguimos olhar para o Senhor, contemplar a vida do Mestre junto com os nossos irmãos e não desperta em nós aquele desejo de louvar mais ao Senhor, de nos manifestar na presença dEle, de doar mais de nós ao nosso Senhor. De mais do que o nosso louvor com um cântico, que a manifestação bendita, maravilhosa, eu creio que bem-vinda, a manifestação da nossa vida aqui em louvor e adoração ao Senhor. E eu creio que isso também faz parte dessa preparação que nós necessitamos, né? Nós vemos os irmãos cantando, dançando, pulando, louvando ao Senhor com alegria no coração. Isso nos enche, isso nos revigora, né? Isso nos anima, né? Dá um calorão aqui, né? E os irmãos estão aí despertados para cantar, louvar e adorar o Senhor. Isso é perfeito, isso é lindo. Mas o Senhor, Ele quer ter a nossa vida. Quando? Em todo tempo. Em todo tempo. Em adoração, em louvor ao santo nome dEle. Amados, e tem algo que estava no coração do Senhor lá nos tempos antigos, né? Desde o início da separação do seu povo, sempre foi desejo do nosso amado Senhor que todos fossem sacerdotes, que toda a nação, todo o povo fossem sacerdotes. E eu creio que o Senhor hoje quer reforçar isso em nossas vidas, quer reforçar essa conscientização, essa identificação em nós, e nos dá a graça de agir coerentemente, né, a essa identificação. E eu creio, amados, que faz parte disso uma devoção ao Senhor contínua, né? Uma devoção ao Senhor em todo o tempo, uma devoção ao Senhor que nos faz nos agarrarmos em toda oportunidade que temos para nos capacitar ao exercício do nosso sacerdócio. E o Senhor nos prepara a todo tempo. E o Senhor nos desperta a todo tempo, desperta os presbíteros, desperta os cooperadores, desperta os pastores, desperta os discipuladores a todo tempo. Porque o Senhor deseja nos equipar, deseja nos dar ferramentas adequadas para que a gente desenvolva bem o nosso sacerdócio. Ontem, por exemplo, foi um tempo desses, né? Estivemos reunidos aqui com os discipuladores, né? Inclusive, amados, ontem o número de discipuladores que esteve aqui foi muito pequeno, nos assustou. E a gente ficou sem entender, porque muitos
não avisaram por quê e não estiveram aqui. E foi um tempo muito precioso. Inclusive, o tema que foi repartido ontem, se Deus confirmar e for assim, eu creio que precisa ser repetido entre os discipuladores, aí, aqueles que discipulam. É uma necessidade que a igreja tem. Eu penso que é isso, para nós darmos resposta àquilo que o Senhor quer de nós, nós temos que nos agarrar a toda oportunidade que temos para estarmos bem equipados para isso. E com certeza, amados, não vai ser lá com os programas de políticas que defendem a direita ou a esquerda, ou lá na escola, na faculdade, em qualquer outro movimento, né? Que nós vamos receber essa graça, a não ser o que é semeado, o que é repartido, o que é conduzido no meio do corpo de Cristo, entre os santos. Ainda que somos deficientes como homens, mas é nesse meio, no meio da igreja, que o Senhor reparte a sua graça. Então vamos prestar atenção, estar atento em toda oportunidade que o Senhor nos dá, para que a gente possa aproveitar bem dessa graça, receber bem, aproveitando toda oportunidade para nos encher, para nos capacitar para o serviço a que temos que desempenhar diante do nosso Rei. Nós falamos aqui quem é Ele, Ele é Deus, Ele é o Rei dos povos, Rei, autoridade e poder estão em suas mãos, e Ele tem ordenado, como a autoridade e poder está na mão dele, com certeza Ele é Rei, Ele é autoridade, Ele é domínio sobre o seu povo, a igreja, E o Senhor tem ordenado muitas coisas aos santos. E nós devemos estar atentos. Atentos a ouvir a voz do nosso amado Mestre e corresponder a isso. Amém, amados? Com toda a disposição de servir ao Senhor, vamos ouvir o que o Senhor tem para o seu povo. Amados, eu gostaria de começar o assunto de hoje lendo um texto, acho que tem bastante a ver com isso que eu estou falando, Esse texto está lá em 1 Pedro 2,9. É um texto bem conhecido por todos. Eu penso que nós poderíamos até recitar junto esse texto, para que fique bem gravado na nossa mente, bem lembrado. Eu penso que esse texto, ele coloca assim um peso de responsabilidade, mas também ele se apresenta como um grande privilégio que nós temos. Então vamos ler juntos, amados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor não diz aqui, vocês serão. O Senhor faz uma afirmação presente para hoje, O Senhor diz assim: vós sois raça eleita. Vocês são o quê? Sacerdócio real. Isso significa, amados, que todos vocês são sacerdotes.
Amados, hoje eu queria falar dessa grande necessidade dos santos. Uma grande necessidade dos santos. Isso é, amados, que cada um de vocês estejam bem conscientizados do seu sacerdócio. Sabe por quê? Quando essa conscientização ela não é plenamente alcançada, surgem problemas no meio da igreja. Surgem vários problemas. Quando lá no passado, amados, lá em outro tempo, havia uma ignorância maior sobre o assunto, gerou duas classes distintas de crentes, né, no meio da igreja. E qual foram essas classes? Gerou duas classes de crentes. Aqueles que trabalham. Então gerou a classe daqueles que trabalham. E a outra classe é aqueles que observam. Aqueles que põem a mão na massa. E aqueles que ficam olhando. Aqueles que falam e os outros, aqueles que esquentam o banco. E o pior, amados, que por causa da tamanha da ignorância, né, parava no meio cristão, né, e parava essa questão no meio do cristão, e isso foi de uma certa forma assim, até bem aceita, loucura, foi aceita. E o que eu penso? Penso que uma parte desse problema é que dava destaque para alguns e gerava um certo status para aqueles que se doavam um pouco mais, né? Mas o que acontece? O problema de tudo isso, amados, o problema de tudo isso é que com essa deficiência, a edificação do corpo de Cristo, que é uma coisa muito importante, pela qual o Senhor derramou o seu precioso sangue, então a edificação do corpo de Cristo ficaria prejudicada. Mas graças a Deus, né, Ele tem trabalhado para suprir estas e outras faltas humanas na vida da igreja. Bom, vamos pensar um pouquinho no nosso contexto. Creio que no nosso contexto, né, como igreja, houve muito esforço até aqui para nos livrar da ignorância e os efeitos nocivos, né, ao desenvolvimento do serviço dos santos. A ignorância sobre esse tema e os efeitos nocivos que vêm com essa ignorância. Então, graças a Deus, eu creio que Deus tem nos despertado, né, a nos livrar dessa ignorância. Mas o que acontece, amados? Se nós fizermos aqui uma avaliação bem sincera, nós chegaremos à conclusão que coletivamente não estamos nem de longe vivendo o esperado do que propõe o nosso sacerdócio. Isso é uma realidade, é um fato. Mas antes de continuar, eu queria considerar um pouquinho sobre isso, sobre essa certificação. Às vezes, quando nós nos certificamos de alguma coisa que não está bem, às vezes pode gerar desânimo, né? Tipo assim, ombros caídos. Mas nós temos que entender uma coisa. A partir do momento que o Senhor abre os nossos olhos, para que a gente enxergue as nossas deficiências,
Amados, isso é um ponto perfeitamente positivo, porque a certificação disso pode ser um ponto para o nosso avanço, se a gente entender bem e atender a misericórdia do Senhor em abrir os nossos olhos. Amados, e o que pode ter sido as causas, né, do que acontece entre nós, que graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele tem aberto os nossos olhos e nós estamos aflitos e querendo acertar. De repente, por quê, amados? De repente porque o sacerdócio de todos os santos, eu vou falar assim porque é de todos, né? O sacerdócio de todos os santos, ele está sendo bem conceituado no nosso meio, mas ainda não está bem claro, sabe o quê? Aquela revelação, mas aquela revelação que nos conduz à prática desse conceito. Porque senão, amados, nós cairemos no outro erro, que eu ouvi o Eliseu dando um termo para uma coisa que de repente seria isso, eu achei interessante, o sacerdócio passivo. O que seria o sacerdócio passivo? Às vezes, amados, nós recebemos bem o título. Vocês imaginam só, nós somos sacerdotes, né? Nós somos embaixadores de um reino celestial. Isso, de repente, diante disso, nós estufamos o peito, recebemos bem o título. Por quê? Porque nos cai bem. Nos cai bem isso, né? Esse título. Mas por muitas vezes não assumimos o compromisso que a posição exige. Às vezes, amados, nós não estamos dispostos a prestar o serviço correspondente a esse título. Aí sabe o que acontece? Amados, o sacerdócio passivo, ele não tem sentido. O sacerdócio passivo, ele não existe. Sacerdócio é serviço, é atitude, é colocar a mão na massa. É entender que nós somos responsáveis pelo andamento dessa obra. Quem é responsável? Cada um de nós. Todos. Então, amados, temos que entender bem isso. Não devemos ter apenas o conceito bem firmado. Não devemos apenas receber o título porque nos cai bem, dá status. Outra coisa, amados, talvez, que por mais que se exorte sobre este sacerdócio entre nós, por mais que se anime, por mais que se fale, alguns ainda estão ouvindo esta exortação soar como se fosse uma sugestão, como se Deus tivesse dado essa sugestão para aqueles que querem. Não, amados. Não é uma sugestão. É uma condição para que nós possamos nos achar totalmente incluídos no reino de Deus. Essa palavra reino não está se falando de um lugar, né? Essa palavra reino, ela descreve que tem alguém que governa. E esse alguém que governa é real, esse governo. E ele fala, ele dá ordens. Nós temos que ouvir as ordens do Senhor e praticar. O sacerdócio, amados, é uma ordem. Outra coisa, amados.
Pode haver também aqueles que ainda estão esperando o seu tempo. Ainda estão esperando o quê? O seu tempo. Estão esperando para agirem em um futuro, né? Que para alguns até desejam que seja um breve, outros querem um pouquinho mais distante, deixar um pouquinho mais para lá. E por causa disso não conseguem entender que já nasceram no reino de Deus como um sacerdote e com as responsabilidades inerentes a esse serviço, né? O nosso sacerdócio. Nós já nascemos no reino de Deus, amados, sacerdotes. Já nascemos do reino de Deus como sacerdotes e vem junto com isso as responsabilidades que são ligadas, que não pode ser descolada, né, desse título, desse serviço, né? Na realidade não é um título, é uma profissão. Amados, vamos entender um pouco mais sobre isso. Algumas perguntas que devem estar sempre no nosso coração, na nossa mente. Quem são os sacerdotes? Quem são os sacerdotes? Outra pergunta que é muito importante. Quando nos tornamos sacerdotes? Outra pergunta que é muito importante. E qual o tempo de exercermos na prática o nosso sacerdócio? Quem são? Quando nos tornamos? E qual o tempo de exercermos o nosso sacerdócio? Amados, com o passar do tempo na nossa história, o Senhor nos tem dado frases que, por muitas vezes, são curtas, né? Mas elas servem como base para nos ajudar no entendimento de uma variedade de princípios que são indispensáveis para a nossa fé. São frases pequenas, mas trazem grandes verdades. Uma delas, amados, está na resposta de uma pergunta. Aí nós perguntamos assim, o que nós precisamos ser também discípulos, né? E o que é, lembra daquela frase? O que é um discípulo? O discípulo é aquele que passou pela porta, nesse sentido. O que é o discípulo? Quem lembra disso? É aquele que passou pela porta, está andando pelo caminho, buscando diligentemente alcançar o alvo. Que alvo é esse? A perfeita varonilidade. Então, o que é o discípulo? É aquele que já passou pela porta. O que está acontecendo com ele? Ele está andando pelo caminho. Com que interesse? Buscando diligentemente alcançar o alvo, a imagem de Cristo sendo formada em nós. Amados, vamos pensar um pouco. Se nós quisermos nos situar nas etapas, né, dessa premissa, dessa verdade, né, onde nos encontramos? Se nós quisermos nos situar, né, onde nos encontramos? Nós estamos em que etapa? Estamos andando pelo caminho. Se todos que estão aqui, amados, todos que estão aqui, estão andando pelo caminho, o que isso significa? Todos que estão aqui são discípulos do Senhor, nasceram de novo, estão andando pelo caminho. Isso significa que todos que estão aqui já passaram pela porta.
Vamos ler um texto que fala na porta. Texto bem conhecido por nós, mas eu gostaria, a gente geralmente lê um versículo, mas eu gostaria de ler 2 versículos, né? Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Todos acharam? Vamos ler? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Deus chamar. Aqui tem, lembram, né? Tem 3 coisas aqui, né, que descrevem a porta do reino de Deus. Primeiro, arrependimento. Qual que é o primeiro? Depois, batismo nas águas. E depois, dom do Espírito. Dom do Espírito é uma promessa. E diz assim, para vocês é a promessa. Para vossos filhos, para todos que estão longe. Isso é para quantos o nosso Deus chamar. Conforme esse texto, o que é a porta mesmo? Arrependimento, batismo nas águas e dom do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo que são o que, amados? Recursos espirituais. Para quê? Para podermos exercer o nosso sacerdócio. Aqui eu creio que tem uma indicação muito clara para aquelas perguntas. Dons espirituais é para quê? São recursos da parte de Deus para quê? Para guardarmos uma gaveta, para podermos nos apresentar de maneira muito bela. Não, amados, recursos espirituais para nós exercermos o nosso sacerdócio. Temos aqui uma clara indicação do que, amados? Quem são? Todos que passaram pela porta. Todos que nasceram de novo. Quando se tornaram? A partir do momento que nasceram. E qual a época determinada para começar a exercitar? Quem são, amados? Quanto aos que são, eu creio que já não há entre nós dificuldade no entendimento desse princípio. Todos que nasceram de novo, todos que passaram pela porta. Amados, nós recebemos esse recurso da parte de quem? Quem nos deu esse recurso? Do revestimento de poder, dom do Espírito Santo. Do próprio Deus. Amado, preste bem atenção. Aqui. Como é esse recurso? Como são os dons do Espírito Santo? Tem um texto, Atos 1, 8, fala assim, mas recebereis o que, amados? Poder. Poder. Que tipo de poder? Amados, está além da capacidade de qualquer recurso e de qualquer obra humana. São poderes sobrenaturais. É isso mesmo? É isso mesmo, amados. Poderes sobrenaturais. A grandeza desse recurso, ele revela assim a nossa limitação. Por que são sobrenaturais? Está além da nossa limitação. Amados, mas também revela a grande importância que o Pai dá
ao nosso sacerdócio. O nosso Deus, amados, ainda que nós não levamos isso muito a sério, mas Ele leva muito a sério. Ele deseja muito o exercício do nosso sacerdócio. A obra dele conta com isso. O Pai, amado, ele está trabalhando. Ele tem um propósito para o qual nós existimos. Nós existimos por causa desse propósito. Foi Ele, esse Deus, que tem essa importância, dá essa importância ao nosso serviço. Foi Ele mesmo. Ele mesmo que nos designou, não é designou, Ele que nos ordenou como cooperadores. O Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nós cantamos sobre Ele, né? Poderoso, Ele o Criador de tudo, Ele não apenas nos sugeriu, Ele nos ordenou como seus cooperadores. Amados, isso não é arrebatador? Isso não é grande? Isso não é precioso? É arrebatador, sim, mas tem uma coisa, amado, que deve chamar a nossa atenção. Isso tem que tocar no nosso interior, tem que mexer conosco. Amados, Ele não está disposto a nos isentar desse serviço. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai isentar nenhum de vocês desse serviço. Nem o pequenininho, nem o grande, nem o mais inteligente, nem o mais culto, nem o menos, nem o rico, nem o pobre, nem aquele que tem saúde exuberante, nem aquele que tem pouco. O Senhor não hesita. Não existe nenhuma palavra nas Escrituras que dá essa indicação, que algum de nós foi isentado desse serviço. Se alguém achar, por favor. Quando? É muito importante isso também. Quando nos tornamos sacerdotes? Amados, esse glorioso recurso que recebemos para o desempenho do nosso sacerdócio, que é o que? O dom do Espírito Santo, esse revestimento de poder, ele está onde? Está na porta. Isso sabe o que é a porta? É os primeiros passos para que o recém-convertido deve dar. É os primeiros passos que o recém-convertido deve dar. Sabe quem? O recém-convertido. E é um revestimento de poder. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Atos 1, 5, 8. Sobre esse recurso, né? Atos 1, versículo 5 ao 8. Isso aqui foi um fato acontecido depois que Jesus cumpriu todo o seu ministério como homem. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, aconteceu durante aqueles 40 dias que ele se apresentou vivo, né? Com muitas e infalíveis provas, né? Então o que diz aqui? Porque João, na verdade, batizou com água. João, na verdade, batizou com água.
e a obra dele foi incrível. Mas o Senhor fala assim: mas vós sereis batizados com o Espírito não muito depois desses dias. Eles ficaram um pouco confusos quanto a essa declaração de Jesus. Então os que estavam reunidos ali perguntaram: Senhor, será esse tempo o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus responde: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade. Mas ele não deixa eles na ignorância e fala para eles do que ele estava dizendo, batismo com o Espírito Santo. Aí ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual o tempo, amados, de recebermos o nosso sacerdócio? O fato, amados, de recebermos esse recurso na porta, sabe o que revela? Revela a responsabilidade não do futuro, a responsabilidade imediata que recebemos também na porta. Não é para amanhã. Não é para amanhã, queridos, é para hoje, queridos. Precisamos dar resposta à nossa comissão, sabe quanto? Quando, amados? Hoje. Há um plano eterno que passa pela nossa cooperação. Há um plano eterno que passa pelo nosso serviço. Amados, com sinceridade no coração, nós estamos, de alguma forma, cooperando com esse serviço? Nós estamos dando essa resposta? Há entendimento no nosso coração de que é assim mesmo? Aí nós falamos de revestimento de poder. Para que serve, irmão, o revestimento de poder? Ah, queridos, nós devemos mesmo, e é muito bom, desejar muito as manifestações do poder do Espírito Santo. Eu creio que é algo que deve estar fervendo no nosso coração. O desejo pelas manifestações do poder do Espírito Santo. Essas obras que nos chamam a atenção, né? E que a nossa alma clama por isso. Mas penso que nós devíamos perguntar uma coisa. Se nós desejamos, porque por muitas vezes não vemos se manifestar tão enfaticamente. Eu não quero dizer que não se manifeste, nós temos visto coisas preciosas no nosso meio, coisas que nos chamam a atenção, o nosso Deus curando, o nosso Deus dando palavra, profecias no nosso meio. Mas, amados, está dentro da dimensão que deveria ser? Por que não vemos essas manifestações de maneira tão enfática? Eu não sei muito bem. Ultimamente eu tenho me arriscado a dizer que talvez, porque os nossos motivos para essa manifestação, a manifestação do poder do Espírito Santo, as nossas motivações não estão muito alinhadas com o coração de Deus, com aquilo que Deus quer. Talvez também, amados, porque o ambiente onde se espera essas manifestações também está errado. Estamos errados na nossa motivação e no ambiente em que esperamos.
Nem sempre, amados, o que acontece no reino de Deus é para o nosso benefício pessoal. Esses recursos não é esse recurso do poder, de poder, amado, ele não é para atender às nossas necessidades e tratamentos pessoais. É isso mesmo? Não, amado. Amados, este recurso de poder não é para atender à necessidade de nossos tratamentos pessoais. Sabe por quê, amados? Para o problema da nossa condenação, o que nos foi dado. Nós temos umas necessidades pessoais, mas para atender a necessidade da nossa condenação, o que nos foi dado? Nada menos que qual o recurso que nós tivemos para resolver o problema da nossa condenação? Está lá na nossa catequese, está lá nos princípios elementares. De que forma foi providenciado isso? A morte de Jesus. Nada menos que a morte de Jesus. Para a nossa purificação, o que é que nos purifica de todo o pecado? O sangue de Cristo nos purifica nossos pecados. Para a nossa purificação, nós temos o sangue de Cristo. Para a nossa libertação, para a nossa santificação, né? O que nós precisamos? O que nos foi oferecido e dado, nos foi concedido lá do alto, para a nossa santificação, a vida de Cristo em nós. Foi isso que nós recebemos lá no batismo nas águas. Cristo veio habitar em nós por meio do seu Santo Espírito. Então, amado, a manifestação de poder do Espírito Santo, isto é, os dons espirituais, visam o serviço a que fomos chamados a executar. Os dons espirituais, eles visam o serviço que fomos chamados. Amados, é ferramenta de trabalho para servirmos aos outros. E não é alimento nem remédio espiritual para os próprios obreiros. É assim mesmo, a manifestação de poder, isso é, os dons espirituais visam o serviço que fomos chamados a desempenhar. Repito, é ferramenta de trabalho para servirmos a outros. Não é alimento nem remédio espiritual para os próprios obreiros. Podemos dizer isso, amados? O sacerdócio, amados, de todos os santos, ele é muito importante. Por isso que o Senhor está nos trazendo essa conscientização de que todos somos sacerdotes. Que lugar ocupava o sacerdócio na convocação de Jesus? Jesus, na convocação dos seus primeiros discípulos, já apresentava de maneira muito clara. Jesus já apresentava a determinação de os constituir sacerdotes. Jesus veio sim para nos salvar da condenação do pecado, nos libertar da escravidão, nos purificar dos nossos pecados,
nos salvar, nos alimentar, nos resgatar. Mas também ele deixou bem claro, amados, estava no pacote da sua intenção o nos constituir como sacerdotes. Sacerdotes para o seu Deus e Pai. Texto que nós conhecemos, Mateus. Vamos ler aqui, Mateus 4, 18 a 20. Mateus 4, do 18 a 20. Jesus está andando na praia, no mar da Galileia, caminhando junto ao mar da Galileia, andando por ali. Ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. O que eles faziam? Lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim, que eu vou salvar vocês, eu vou purificar vocês, eu vou libertar vocês, eu vou curar suas feridas. É o que está escrito aqui, amado. Amados, se tivesse escrito isso, estava perfeitamente correto, porque Jesus tinha essa intenção e ele fez. Mas aqui nesse texto, o Senhor fez questão de destacar algo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não está aqui expresso, amados, a obra que o Senhor queria fazer neles, mas o que o Senhor queria fazer através deles. E quando o Senhor já deixa isso bem claro, foi no primeiro momento que esteve com eles, foi no chamado: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não foi depois de muito tempo de caminhada, não foi depois de que eles receberam já um fundamento muito forte, já tem muito entendimento da verdade, estão preparados para isso. Não, foi no chamado, no primeiro dia, quando ele viu: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Marcos 3,14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele. Ele designou 12 para o quê? Estarem com ele. E para os enviar a pregar. João 15, 8. Nisso é glorificado meu Pai, em que sejam santinhos e que vocês se reúnam e cantem bastante louvores, né? Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 16, um texto que nós conhecemos demais. João 15, 16.
nosso amado Mestre, o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, olha como ele via a questão do sacerdócio, né? Do desempenho do nosso serviço, da nossa fortificação. Não fostes vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Jesus que escolheu. Aí ele diz: e vos designeis para que vades e deis frutos. Eu escolhi vocês. O Senhor está dizendo: eu escolhi vocês. Mas sabe, eu designei todos vocês para que vocês vão e dão muitos frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Vô-lo conceda. Aí nós vendo esse texto, querido, nós poderíamos pensar assim: não, esse aí é um chamado para os apóstolos, né? Para os discípulos de Jesus ali. Amados, essa convocação do Senhor não é apenas para os apóstolos. Com certeza, amados, essa comissão não é apenas ali para os 12. Aí vem aquele texto que nós conhecemos demais, Mateus 28, 18 a 20. Vamos recitar juntos, amados. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus começa dizendo esse negócio, falando assim, ó: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele diz: eu sou a autoridade. Aí eu tenho uma ordem para vocês. Eu, como autoridade suprema, eu, como aquele que morreu por vocês, deu a vida por vocês, eu, como andei com vocês, fui exaltado, estou à destra do meu Pai, intercedendo por vocês a todo tempo. Eu fui feito autoridade em toda parte. Então eu vos dou uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, é complexo aqui, ó, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é só proclamar o Evangelho, né, aos incrédulos, sim, mas batizá-los, sim, e depois ensiná-los a guardar todas as coisas. Quanto custa, amado, ensinar um discípulo a guardar todas as coisas que Jesus ordenou? Eu penso que custa uma vida. Atos 2, 38, 39. Atos 2, 39. Nós recebemos uma promessa. Está falando de sacerdócio aqui? Não está falando diretamente, mas está falando do discurso, do recurso poderoso que recebemos. 2,39. É a sequência lá do 2,38, nós lemos aqui. Pois para vós outros é a promessa. Para quem? Para vós outros. Aqueles que estavam ali, sim, mas também para vossos filhos. Para aqueles que ainda estão longe. Para não ficar dúvida. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tem alguém aqui, amados, que não foi chamado pelo Senhor? Existe algum de vocês que não foi chamado pelo Senhor? Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6.
Que coisa linda esse texto. Está lá no livro de Apocalipse, das revelações para a igreja, para os seus santos. Capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Da parte de quem? De Cristo. Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele não é nada menos do que o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus. Nos constituiu a quem? A todos. E a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos incluídos nesse povo aqui, é para nós. Nós somos aqueles que foram libertos pelo sangue de Jesus. 2 Coríntios 5, 19 e 20. 2 Coríntios, capítulo 5, 19, 20. Falando bastante texto aqui para ficar bem firmado, bem alicerçado em nós, bem cobrado no nosso coração. Eu penso, amados, que o Senhor hoje, o Senhor não quer nem sempre o que o Senhor fala conosco é para trazer sossego e tranquilidade para nós. Muitas coisas que o Senhor fala conosco é para nos movimentar. E bênção essa palavra da parte do Senhor. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Agora para nós. E nos confiou a palavra da reconciliação. A quem foi confiada? A nós. De sorte que somos embaixadores em seu nome, no nome de Cristo. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Para quê? De sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo. Como se Deus exortasse. Como se Deus exortasse? Através de quem? Pelo nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados, o nosso sacerdócio também está no desígnio das Escrituras. Nosso sacerdócio está no desígnio das Escrituras, na expectativa das Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com qual objetivo? A fim de que o homem, eu penso que aqui é todo homem,
a fim de que o homem de Deus, o homem aqui, amados, é o gênero, as mulheres também, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Sim, está explícito. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito. Mas só isso? E vamos falar junto? A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É para quem? Diga para o seu irmão. É para você mesmo. Diga para o seu irmão. É para mim também. É para mim também. Diga para mim. É para você também, meu. Aleluia. Amados, a edificação do corpo de Cristo, será que é algo precioso para Deus? A edificação do corpo de Cristo, amados, conta com a realização do nosso sacerdócio. A edificação do corpo de Cristo conta com a nossa mão na massa, com a nossa mão no arado. Isso é importante para Deus. Vamos ler um texto maravilhoso aqui. Efésios é um pouco longo, mas vamos ler ele. Efésios 4, do 7 a 16. Tem o título aqui, o Santo Ministério e o Serviço dos Santos. Efésios 4, do 7 a 16. Olha que riqueza, amado, se encontra nesse texto. E a graça foi concedida a cada um de nós. A graça foi concedida a cada um de vós, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, aquele que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Sabe de quem está falando aqui? De Jesus. Está claro, né? E ele mesmo, esse Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que ele estava vendo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos santos. Quais santos? Todos os santos. Eu faço parte. Para que, havendo isso, queridos, haja para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Amados, a revelação de aspectos importantes que são relativos ao corpo de Cristo, que estão descritos nesse texto, amados, esteve oculto há muitos e por muito tempo, e ainda está para alguns, e não percebiam as riquezas que são contidas nesse texto. Quem de nós ainda não percorreu por esse texto? Existem muitas riquezas contidas nesse texto. A igreja como corpo e seus membros unidos por juntas e ligamentos. Isso é riquíssimo. Mas nós estamos acostumados a ouvir falar sobre isso. Os ministérios específicos é uma riqueza e nós estamos acostumados a ouvir falar sobre isso. O ministério comum, o sacerdócio de todos os santos, a planta da obra, a estratégia divina, está aqui nesse texto. O corpo que edifica o corpo. São coisas preciosas, maravilhosas. Amados, e foi tão somente pela bondade e misericórdia que aprove a Deus revelá-lo a nós. Mas, amados, eu creio que esse fato dessa revelação que recebemos da parte do Pai, da riqueza que está contida nesse texto, além de um privilégio que é incalculável, né, que nós recebemos, o Senhor nos escolheu, não havia nada em nós que pudesse atrair a Ele para que Ele nos revelasse essas coisas. Então é um privilégio incalculável, mas também nos traz um peso de uma responsabilidade. Aí tem aquela verdade da palavra: a quem muito é dado, mas será exigido. Mas eu não vou me estender mais. Mas, amado, o sacerdócio, querido, ela é uma instituição, não é do nosso meio, né? Não foi nós. Nós percorremos a palavra de Deus e vimos que está claramente definida nas Escrituras. Então é uma instituição divina. Sabemos, amados, que há algo no coração do nosso amado Pai. E isso está no coração dele desde os tempos eternos. Nós sabemos disso. Que há algo no coração do nosso amado Pai. E foi isso, amado, que estava no coração do Pai que moveu o seu Filho. Sabe o nosso amado Rei Jesus? Ele foi despertado por aquilo que estava no coração do Pai. E ele foi despertado a tão grande sacrifício, quando a si mesmo ele se entregou por nós. E sabe como foi para eles, querido? Para ele, para Jesus, para ele era uma escolha.
para Jesus era uma escolha. E por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. Tendo nos amado, ele amou até o fim. Para ele, era uma escolha. E para nós? Para nós, amados, é mais que uma escolha. É uma condição. Será que nos convém? Não é uma escolha, é uma condição. Nós queremos algo. De repente, nisso que nós queremos, há essa condição. Será que nos convém? Será que por falta de não conseguirmos contemplar o privilégio disso que o Senhor está nos dando, vale a pena nós corrermos o risco de negligenciar a nossa convocação? Será que vale a pena nós corrermos esse risco? Amados, que Deus tenha misericórdia de nós. E essa palavra, ela encontra verdadeiro sentido em nossas vidas. Já que nós podemos agradecer a Deus por estar nos despertando, está nos mostrando aonde paramos. Senhor, nós queremos de fato, Senhor, te adorar em todo o tempo, Senhor. Adorar sim, Senhor, quando nos reunimos e há um mover do teu Espírito, há uma graça, Senhor. Quando nós nos reunimos, Senhor, e cantamos louvores a Ti. Quando nós dançamos na Tua presença, quando nos alegramos junto com os irmãos, quando estamos aqui, e suamos e cantamos louvores a Ti, porque Tu és digno, e sabemos que Tu se agrada, Senhor. Mas, Senhor, leva-nos para além disso, Paizinho querido. Conduza-nos, Pai eterno, para além disso. Pai, tem algo precioso, e Teu Filho amado Jesus, Ele viu o desejo do Teu coração. Ajuda-nos, Pai eterno, a enxergar a preciosidade, Pai bendito, daquilo que Tu desejas fazer. E entender, Deus eterno, com profundidade, que Tu desejas sim fazer uma obra em nós, mas que Tu desejas fazer uma obra através de nós também, Senhor. Ajuda-nos, Pai eterno, a ter essa compreensão. Mas não uma compreensão, Senhor, que entre na nossa cabeça e fique aqui retido, Senhor. Mas esse entendimento e essa revelação que nos mova, Senhor. Que nos tire da nossa comodidade, Senhor. Que arranque de nós toda limitação, todo marasmo, toda preguiça espiritual. Para nos alimentarmos, Senhor, da Tua verdade e colocarmos mão na nossa. É o que nós te clamamos, amado Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, meus irmãos. Os pastores pediram que eu ajudasse com alguma coisa aqui. Ontem tivemos tempo com os discipuladores. Certamente não vou me estender tanto quanto ontem, mas achamos importante dar uma passada e relembrar aos irmãos algumas coisas, né? Eu queria só, assim, isso tudo que o Neu falou, mano,
qual é a tua responsabilidade para com os irmãos que congregam contigo na tua igreja e na casa? Você se sente responsável por cada um dos irmãos? Por aquele irmão novinho que acabou de se converter, ou é problema do discipulador? É problema do líder da casa? A irmã, aquela irmã, aquele que está compartilhando o evangelho, está pregando o evangelho para alguém, você se sente responsável em tentar cooperar? Você entende? É disso que a gente está falando, né? Na prática, são essas situações, né? Aquele irmão que precisa ser fortalecido. Lembrei de uma palavra aqui, 2 Coríntios 1, 3 e 4, quando o Senhor fala, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus das misericórdias, Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos também consolar a outros com a mesma consolação com que fomos consolados dele. O Senhor nos consola, nos anima, nos fortalece. Temos recebido do Senhor, temos recebido dos irmãos. E como temos recebido, né, amados? Eu comecei a caminhar com vocês em 2014, né? Como recebi dos irmãos? Muito, muito, muito. De exemplos, os irmãos me receberam em suas casas, Neu e Tarcísio. A primeira vez, foi lá na casa do Tarcísio, na garagem da casa dele. Ele e Neu. Silvana fez um almoço pra gente. Todo mundo se envolve, né? Todo mundo tem que trabalhar. Dá trabalho, né? Mas nos serviram, nos consolaram, nos animaram. É assim, né? E há uma responsabilidade de cada um de nós em devolver isso, porque o Senhor nos consola para que possamos consolar a outros, né? Então, qual a tua parte nisso? Qual a tua parte para com o teu grupo, com seus vínculos que estão perto de ti? Você tem um companheiro, alguém com quem você gostaria de estar junto, apesar das dificuldades de andar, de se entender, mas se esforçar para estar junto, pelo propósito maior do Senhor? Você se esforça para isso? Esse é o chamado, irmãos. Amém? Somos todos sacerdotes, todos precisamos. Se há uma necessidade, a responsabilidade é de cada um de nós de suprir essa necessidade. Pensei aqui numa ilustração rápida também. Lá em casa a gente, assim, vou deixar isso claro já para... A gente vê bem pouco filme, bem menos. Eu normalmente repito os mesmos filmes, porque quando tem um filme bom, eu vejo tipo O Patriota, por exemplo, a gente, com o Mel Gibson, a gente já viu umas cinco vezes lá em casa, né? Os Nárnia, Senhor dos Anéis, os irmãos até motivo de piada. Ei, Pedro, tá vendo o filme dos filhos aí? Vendo o que de novo? É porque eu vou no que é bom, né? Não, evito errar. E nesses últimos dias, o Dedé fez uma cirurgia, a gente tive que passar o dia com ele no hospital, e a gente gosta de ver filme de guerra, né? E, meus amados, uma outra imagem, porque essa imagem já foi dada para nós aqui. Eu lembro que o Eliseu trouxe uma palavra e marcou muito na casa do Tarcísio. Há uma guerra em curso, de fato há uma guerra, né? Porque o Senhor Jesus falou para Pedro: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a igreja avança sobre o território inimigo, avança sobre as hostes do mal, as hostes demoníacas do mal. Há uma luta enorme correndo, e essa imagem Paulo usa para Timóteo, né? Quando ele fala: Timóteo, luta o bom combate, sofre as aflições como bom soldado de Cristo, não se deixe embaraçar pelas coisas deste mundo, porque ninguém que é chamado, ele vai agradar o seu Senhor se ele se enrolar com as coisas dessa vida. Lá em 2 Timóteo 2. Amados, nós fomos chamados. E aí, talvez uma imagem mais masculina, mas se aplica a todos. Triste imagem nesses filmes que eu estava vendo. E a imagem mais triste que tem, a cena mais triste, é quando está lá a patrulha tomando um tiro que é todo quelado, já morreu uns dois. Um já está sem uma perna e avançando,
ou lutando para defender uma posição. E tem aquele que se joga na trincheira e fica lá, com o fuzil escondido, tremendo. É triste. Olha, a cena desses filmes, eu acho assim, as cenas mais chocantes é essa. Né? Porque, cara, os companheiros dele tomando tiro, né? E avançando, e gritando, vamos. E o cara lá se entrincheirou, não sai de lá, cara. Né? Perdido. O Vanjo fala uma coisa, né? Talvez você já tenha ouvido ele falar. Fala que a guerra, às vezes ele fala isso referindo à perseguição, mas fala assim, é o melhor ambiente para formar corajosos e covardes. Amados, é uma imagem mais masculina, mas dentro disso que ele falou, se aplica para todos nós. Nós fomos chamados pelo Senhor, vamos responder esse chamado, e esse chamado está muito próximo da gente. Quem é o seu próximo? Né? Lembra, essa pergunta foi feita para o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus falou? Lembra? O samaritano, que atendeu ali o que estava perto dele. Né? A pergunta foi essa: quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Né? Aquele que está do teu lado, aquele que você conhece, aquele que está ali e que você pode ajudar. Né? Então, vamos cooperar. Outra coisa, né? A respeito do testemunho, eu estava pensando, né? Quem é responsável por testemunhar? Né? Pelo cara da guarita, pro teu chefe, pro teu colega de trabalho, o cara que está prestando serviço. Amém, amados? Não nos furtemos da nossa responsabilidade. E para isso, amados, esse foi o tema de ontem, passando muito rapidamente. Para isso, é necessário que haja em nós um depósito. Porque como é que nós vamos cooperar se não há em nós um depósito? Da onde nós vamos tirar para cooperar? Da onde nós vamos tirar para animar? Vamos animar, mas animar com o quê, se não tem nada lá dentro? Porque o homem fala daquilo que está cheio o seu coração. E nós entendemos, amados, e há muito tempo entendemos, e graças ao Senhor, enquanto a igreja, de maneira geral, a igreja professa, né, que confessa o Senhor, está perdida com muitas coisas, e sabe muito sobre muitas coisas, muito pouco, né, mas não sabe nada muito bem. Nós entendemos há muito tempo, graças ao Senhor, que tem algumas coisas que vêm antes de todas as coisas. A essas coisas nós chamamos de fundamento. Por quê? Porque elas vêm antes de tudo. Não tem como colocar nada antes delas, porque elas vêm primeiro. Elas são o fundamento. Né? Vamos ler só um texto, mas o texto de Hebreus, pedi para vocês abrirem, por favor. Hebreus. Hebreus capítulo 5. A partir do 12. Hebreus capítulo 5, a partir do 12. Desculpa, vamos ler a partir do 11. Do qual temos muito o que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Tem alguma coisa de difícil interpretação, amado? Quando se tornam negligentes para ouvir, tem, né? Porque fica difícil, né? Já ouviu uma vez, já ouviu duas, já ouviu três. Aí como é que você vai explicar de novo? Aí vai achar texto da onde aí, para convencer o irmão daquilo que já foi falado uma vez, duas vezes. Aí se torna difícil, né? Vamos para o 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, ou da prática, né, como está na tradução de alguns, em razão da prática, tenham sentido exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Vamos continuar no capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Manos, há algumas coisas que está claro aqui, nós vimos, são rudimentos da fé. É o princípio. Você é um cooperador, entendeu que Deus tem um chamado, entendeu que há uma guerra e você foi chamado, entendeu? Você foi chamado para ser, você é um sacerdote. Você então deve exercitar aqueles ministérios que te foram dados, os serviços que por Deus te foram confiados, de ser testemunha e de edificar nas juntas e ligamentos. Você necessita ter firme no coração os rudimentos da fé, aquilo que é básico, aquilo que é essencial. Isso é para todos, amados. Né? E aqui nós temos exemplos dessas coisas. Mano, da onde nós normalmente recorremos para tirar essas coisas? Aonde nós ordenamos esses conhecimentos? Irmãos, algum tempo ordenado. Irmãos, pobre de nós, o dia que nós tivemos essas verdades como uma apostila. Né? É só uma apostila 1 e 2 de novo, já vi, pobre de nós, amado. Porque faz um exercício, eu quero propor a você, faz um exercício, estude, você lembra dos temas, né? Apostila 1, fala sobre o Senhor Jesus, né? Quem é o Senhor Jesus? Sobre a eternidade dele, sobre o fato de ele ter vida em carne, sobre a vida que ele levou, uma vida perfeita, as obras que ele fez, tremendos e grandiosos, o fato de ele ter morrido pelos nossos pecados, o fato de que ele morreu, mas a morte não pôde retê-lo, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi exaltado acima de todas as coisas, ele vai voltar. Mas há um problema no homem, é um pecado, né? Isso nos separa de Deus. E Deus proveu uma solução. Qual é a solução? O arrependimento. O arrependimento corta o mal pela raiz. Somos chamados então a nos arrepender, a entregar tudo para o Senhor. Entregar toda a nossa vida, deixar tudo pelo Senhor. Mas também, todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Batismo, está na porta. Depois, Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Está na porta também. Bem, amados, são rudimentos da fé. O exercício que eu ia propor para vocês é: lê Efésios, lê Gálatas, lê 1 Pedro, lê 2 Pedro, lê João, vê se tem alguma coisa fora disso. Estão entendendo? Os ensinos foram ordenados para que possa haver uma ordem no ensino. Mas tudo que está ali é da palavra de Deus. Agora, meu irmão, você vai estudar alguma coisa, você vai fazer um curso, se inscreveu num curso, resolveu estudar aí qualquer tema, não sei que tema. Direito, escreveu estudar direito. E aí, você vai chegar lá, é um ambiente, você entra na sala que você quer, a hora que você quer, faz uma disciplina, faz outra, escolhe o livro que você vai ler, é assim que funciona um curso? O que eles vão te dar no primeiro dia? Um currículo. E mesmo dentro da disciplina, tem o que professores chamam de ementa. Aquilo que eles te dão no primeiro dia. Dentro daquele curso, introdução eu não fiz direito, mas imagino que certamente tem introdução a alguma coisa. Né? Primeiro dia de aula, o professor vai dizer: olha, neste curso nós vamos tratar de A, B, C, D, E. Amados, isso é tesouro de Deus para as nossas vidas. Né? É uma riqueza de Deus. Então, o motivo do nosso encontro ontem e o motivo de estar aqui falando aos irmãos hoje é que nós temos entendido de Deus que precisamos, para que cada um de nós possamos exercer o nosso sacerdócio, ter firme no nosso coração algumas coisas, amados. Dado o tempo decorrido, muitos de nós já deveriam ser mestres, capazes de cuidar de vidas, capazes de ensinar, capazes de cooperar com a igreja, mas ainda não são. E por que não são ainda? Falta fundamento, amados. Nós temos entendido isso. De uma maneira, eu falo por aqueles que estão perto de mim, certamente não conheço todos, mas aqueles que conhecem os irmãos,
identificam esse problema como um problema generalizado. Então, meus amados, daqueles que já estão responsáveis, ontem falamos sobre isso, os presbíteros estão muito investidos de nos despertar, de nos animar, nos exortar a que voltemos a essas práticas. E hoje nós, então, também queremos encorajar todos os irmãos que, ao ser colocado diante de vocês a necessidade de rever os fundamentos, estarem firmemente fundamentados, amados, entendam que isso é tesouro de Deus. Lembrem de Hebreus 5. Lembrem que você deve ser mestre nessas coisas. E mestre não é aquele que sabe só. Mestre é aquele que ensina. Então, amados, é necessário ter firme essas coisas no coração, para que Deus possa te usar. E não é, amados, né? Vai falar do Senhor Jesus. Eu nunca prego assim, olha, a primeira coisa que tem que dizer é Jesus é eterno. 2, não é assim, amados. É um depósito, está lá dentro, está tudo lá dentro. O Espírito Santo vai te dirigir, mas é necessário que o depósito esteja lá, entendam? É necessário que você saiba falar sobre o propósito eterno de Deus, sobre a estratégia de Deus, que é a igreja, vínculos, juntas, ligamentos fortes, porque senão vai faltar, na hora você vai querer cooperar, mas vai faltar dentro de você. Eu diria, e ontem falamos sobre isso, que isso é necessário até para a tua segurança, para que tu seja seguro, para que tu cresça, né, para cada um de nós quiser. Eu preciso ter isso firme no meu coração, né, para que possa permanecer sobre as tribulações que virão. Mas, mano, se você também quer exercer o seu sacerdote, primeiro, você precisa ter essas verdades firmes, praticar essas verdades no teu coração. É muito mais do que uma apostila, mas são verdades, que não estão cravadas lá dentro. No momento da angústia e da tribulação, é elas que você tem que recorrer. Senhor Jesus, tu reina, tu estás no trono, todo o poder te foi dado, em breve tu vai voltar. Eu sei que tu vai voltar, Senhor, eu sei que tu me tem em tuas mãos. Senhor Jesus, está difícil na vida da igreja, mas Senhor Jesus, tu queres um povo, esse povo precisa estar junto, estar unido, preciso perdoar meus irmãos, preciso vencer, eu sei que esse é o teu propósito. Entende, Zé? Essas verdades são âncora para nós. E com elas, com as mesmas verdades, nós vamos poder cooperar no corpo de Cristo. Amém? O objetivo dessa palavra, amados, era despertar então os irmãos para o fato de que somos todos chamados a sermos sacerdotes. E também chamar para a importância de que para que nós possamos fazer isso, precisamos ter firme no nosso coração os rudimentos da fé. É esperado, amados. Tá? Alguém deu um exemplo hoje, vou tomar a liberdade aqui de dar, porque outro foi dado exemplo, né? Uma coisa é ver o Marcos, né? Marcos, o neto. Daniel, desculpa. O Daniel. Uma coisa é ver o Daniel no colo, tomando leite. Aí imagina o Rafael no colo tomando leite. Essa é uma cena triste, né? Ô Samuel, ia ser triste. Não convém, amados. Não é bom. Ia ser uma cena muito triste. Amados, dado o tempo decorrido, precisamos avançar. Deus tem chamado a todos. Tá? Então, leva essa pergunta para você. Você sabe hoje já que você precisa ser sacerdote, você tem desempenhado o seu, e você é capaz de fazer, você tem o necessário, está bem fundamentado para poder fazê-lo, dado o tempo decorrido, é muito provável que deveria ser. A não ser que você seja bem novinho, já esteja. Se você é bem novo, então aproveita essa palavra, se apegue a isso, né, e usa o máximo possível do teu tempo, né, para ganhar. Né? Para ganhar tempo e chegar onde Deus quer que nós estamos. Amém, amado? Aleluia. Amém. Ouvindo o que Neu e Pedro falou, e de fato isso sempre nos constrange, né? Daquilo que devíamos estar fazendo e não estamos na altura que deveríamos estar. Aí me lembrei, anotei algumas coisas quando o Neu falava. Quando que nasce um sacerdote? Quando um sacerdote diz assim, esse irmão agora é um sacerdote. Né? No dia que ele desce as águas.
Precisa de quantos anos para eles se aperfeiçoar? Nenhuma hora. Ele já nasce, quando ele se rende a Cristo, ele é um sacerdote. E precisa, então, cumprir isso na vida dele. Aí, pensando nisso, eu lembrei de um texto daquele endemoniado, lembram? Que Jesus expulsa uma manada de porcos. Está em Marcos 5, do 18 ao 20. E quando ele é livre, ele se vê livre de toda aquela casta de demônios. Ele queria depois seguir Jesus. Jesus estava no barco e ele suplicava que o deixasse estar com Jesus. Olha, tá certo, o cara quer seguir o mestre, quer seguir aquele que o libertou, aquele que o curou. Mas Jesus não permitiu, mas ordenou-lhe. E não disse assim, ó, se tu achar por bem, tu vai. Jesus deu uma ordem e disse assim: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Qual a experiência, qual o currículo que esse endemoniado tinha? Nada, nenhum. Ele viu Jesus, foi curado, Jesus impôs as mãos, foi liberto, e ele saiu, foi para a casa dele, foi para os vizinhos, foi para os seus, e lá ele declarou o quê? Aquilo que Jesus tinha feito. E muitos se admiraram. Então, quantos anos esse rapaz tinha? Acabou de ser curado e foi. O que eu estou esperando? O que eu espero ainda? Vir um anjo do céu e colocar uma auréola na minha cabeça e dizer: agora você é um sacerdote. Oi. Isso mesmo. Aí lembrei de outro texto que fala que a seara é grande e os trabalhadores poucos. Não diz que não tem, diz que são poucos. E hoje, irmãos, a igreja ela está cheia de trabalhadores? Infelizmente não. Também são poucos. Sim. Os trabalhadores são poucos. Numa construção, numa casa, num prédio, onde tem... Num prédio, eu não entendo de engenharia, mas vamos dizer que num prédio, normalmente, tenha 30 trabalhadores. Mas nesse prédio que eu estou ilustrando aqui, tem só 4 trabalhadores. Tem poucos. A obra vai parar? Não. Mas quanto tempo vai levar para que esse prédio chegue onde deveria chegar com a carga completa dos trabalhadores? Pelo menos 10 vezes a menos, né? Aí eu pergunto para nós, a igreja, nós, se cada um de nós entendesse que eu devo ser esse trabalhador, esse sacerdote que Deus falou para nós, relembrou das Escrituras. Eu sou um sacerdote, eu preciso me fundamentar. Eu preciso me fundamentar para eu ter
aptidão do alto, me tornar um sacerdote e fazer a obra, como esse trabalhador. Ontem, o Luciano, foi ontem, não lembro, o Luciano disse, se cada um de nós aqui, ó, nós estamos, sei lá, uns 100, alguma coisa aqui, cada um de nós ganhe em 2 anos, vou chutar bem alto, porque agora nós vamos precisar se fundamentar bem, daqui 2 anos, 100 pessoas a mais no nosso meio, retiradas das trevas. Nós temos dificuldade, irmãos, isso eu digo infelizmente, quando chega alguém novo no meio da igreja, de dizer assim, ó, quem vai cuidar? Tem os que trabalham, e esses que trabalham estão até arcados, e aí a gente chama, e mano, consegue cuidar desse rapaz aí que se batizou? O cara já está com 4, 5 discípulos. Infelizmente, irmãos, ontem eu ouvi de um irmão que me falou, eles estão tratando um discípulo, é meu netinho. Que esse discípulo falou assim, ó, eu não sei se eu quero cuidar de vida. Sabe o que é isso, irmãos? Uma cegueira espiritual, uma preguiça espiritual. Isso não condiz com o Evangelho de Deus, não condiz com o propósito eterno de Deus. Alguém que tem um coração desse, eu não sei. Não sei. Com certeza não é bem fundamentado, não tem a doutrina de Cristo bem fundamentada em seu coração, na sua vida, porque se tiver, seria alguém que estaria aí com a mão arregaçada para trabalhar. Eu não estou dizendo que é só vidas. Isso é importante? Por quê? Porque Jesus falou isso. Aí tem o fruto da minha vida, que preciso ser formado no caráter de Cristo. Para eu poder ser sacerdote desejado pelo Senhor, para poder, onde eu estiver, ganhar, abençoar, na comunhão dos santos, frutificar aqui também. Irmãos, a igreja precisa de trabalhadores. Não pode também ser um cara que nunca pegou, não sabe nem fazer uma massa de cimento e vão botar para trabalhar. Ele precisa aprender. Como faz isso? Estava falando hoje de manhã aí com os irmãos. Nós temos uma missão muito grande de desconstruir algumas coisas na mente de alguns que não está fundamentado. E outra missão é nesses novos que estão chegando. Essa palavra para ele é dizer assim: você agora é um sacerdote do Deus Altíssimo. Vai para os teus e anuncia o que Jesus te fez. Amém, irmãos? Isso é para nós pensarmos. Todos nós. Eu e vocês. O que eu estou fazendo? O que eu estou oferecendo para o meu rei, para o meu Senhor? Eu estou na minha casa, meu discipulador que vem na minha casa se ele quer, eu não vou atrás, porque aqui, não sei o quê. Ontem foi falado da comida sólida e do leitinho. Tem muita
Muito irmão, muita irmã, tomando uma madeirinha, enquanto já deveria estar comendo comida sólida. Amém, irmãos? Desculpe já começar a falar isso, mas eu estava aí me segurando para poder compartilhar. E isso não é para desânimo, muito pelo contrário. Isso é para nós reavaliarmos a nossa vida. Reavaliarmos a nossa vida. Eu sou um discípulo de Jesus? Eu sou um sacerdote? Ou eu sou um... eu vou nas reuniões, estou nas reuniões com o discipulado e faço algumas coisas e isso me... Estou satisfeito. Estou satisfeito. Cuidado. Pode ter uma surpresa quando Jesus voltar. E sabe como um caráter de alguém é transformado? Muitos problemas da tua vida são saradas quando tu pregar o Evangelho. Quando tu ir para dentro da casa de alguém e vê lá aquela pessoa com a vida toda atrapalhada, destroçada, tu vai te importar pela vida dele, tu vai servir a vida dele, tu vai aprender. Agora ficar sentadinho e só engordando. Tá bom, queridos? Podemos morrer a qualquer momento e partir. Senhor, Tu és glorioso. Paizinho, Teu Espírito Santo que está em nós, clareia, Senhor, a nossa consciência, a nossa mente. Fale conosco. Tira, Senhor, todo engano que há no coração. Tira, Jesus, tudo que não provém, Senhor, do alto. Faz de nós trabalhadores, Senhor, nessa Tua seara. Cada um de nós aqui, Senhor. Sejamos como Paulo, Senhor. Podemos dizer, me gastarei e me deixarei gastar. Sofrendo dores de parto até ver Cristo formado na vida daqueles que estão próximos de mim. Tira a mornidez, Senhor. Tira, Senhor, os olhos desse mundo, os prazeres, Senhor, os deleites desse mundo. Tira, Senhor, do sofá. Tira, Senhor, dos lugares onde é perdido o tempo, Senhor. Nos ajuda. Por favor, Senhor, fala com cada um de nós. Precisamos, Senhor, precisamos desse renovo Teu, para podermos, Deus, nos achar fiéis e íntegros na Tua vinda. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Deus é bom. A gente estava falando das ferramentas que o Senhor nos dá para o exercício do nosso sacerdócio, revestimento de poder, né? E é de Deus, não é nosso, é recurso da parte de Deus. Tarcísio lembrou aqui do endemoniado gadareno, né? O que nós pensaríamos a respeito de uma pessoa dessa? O que ele poderia doar nos primeiros momentos da sua conversão para o reino de Deus? Alguém que passou uma parte da sua vida totalmente dominado, né, por Satanás, né? O que nós diríamos? Quanto tempo nós daríamos para essa pessoa começar a fazer alguma coisa, né?
No entanto, Jesus disse para ele: vai aos seus. Com certeza o Senhor já estava contando com algo que ele receberia, né? Apesar dele contar o fato que aconteceu com ele, mas eu creio que o Espírito de Deus, né, tomou a vida daquele homem e ele pôde anunciar na sua região, né, a respeito do que Deus fez por ele. O poder do Espírito de Deus está à nossa disposição. Zia estava me lembrando há pouco de algo que aconteceu segunda-feira. Nós acordamos com um barulho lá no condomínio, umas pessoas gritando, né? E eu acordei assim e saí, abri a porta da sacada. Quando eu olhei assim, do lado da minha casa tem um prédio. Em cima do prédio, na cobertura, tem o parapeito, né? Tinha um homem gordo, pesado, passado para o lado de cada passou para o lado do parapeito, estava seguro assim no parapeito, se soltando. Eu acho que mais, sim. O prédio deve ter uns 8 andares, ou 7. Seria 8 do 8º na cobertura. Aí ele estava lá, assim com o corpo para trás, e 2 mulheres segurando na mão dele e puxando ele, puxando, e ele querendo se suicidar. E eu fiquei pensando: rapaz, o que eu posso fazer? E eu fiquei olhando ali, as mulheres que estavam no condomínio, estavam vendo lá, chorando e gritando. O que eu posso fazer a respeito disso? Se eu sair daqui até eu chegar lá, né? Se esse homem pular ali, e eu vou ter acesso a chegar lá, né? Vão abrir a porta para mim poder entrar e chegar até lá e fazer alguma coisa. E as pessoas gritando, eu falei: não, tem algo que eu posso fazer. Aí eu comecei a orar e falar: Senhor, tenha misericórdia desse homem. Me veio um ímpeto muito forte, né? Levanta as mãos e direciona sobre a vida daquela pessoa. Um ímpeto muito forte no meu coração. Eu levantei as 2 mãos em direção ao homem e gritei bem alto: sobe em nome de Jesus, sobe em nome de Jesus. Amados, é como se eu tivesse falado para a criança: vem aqui. Na hora o cara subiu e as pessoas que estavam lá ajudaram ele e ele subiu. Há poder. Em nome de Jesus é poder. Quem era eu? O que eu podia fazer? Eu estava totalmente limitado, mãos atadas, pés atados, sem a possibilidade de nada, nem podia falar nada para ele. De longe, né, eu gritei. Se ele não ouviu, o demônio que estava aprisionando a vida dele ouviu. E em nome de Jesus ele retornou. Foi na hora. Eu terminei de falar, ele subiu e voltou para o lado dele. Isso daí são testemunhos. Eu estava num lugar longe de uma pessoa que estava enfermo e orando sobre... Foi me relatado, né, a situação dessa pessoa. Eu falei: surpreenda, Senhor, os médicos, né? Surpreenda a todos. Né? E a pessoa... E teve ação, né, do Espírito de Deus na localidade. E alguns foram testemunhos, alguns irmãos foram testemunhos disso. Né? Isso não é do Neo, não é... É o poder que está sobre nós, né? Que é delegado a nós, é dado a nós, né? E nós temos visto, muita gente aqui pode dar testemunho disso, né? Do poder de Deus, da graça de Deus na vida. Mas o Senhor quer mais. O Senhor quer que se fique cada vez mais evidente nas nossas vidas. Mas, amados, o lugar é lá. Amém?